Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos então dar início à nossa reunião da Comissão de Economia e Obras Públicas, Planeamento e Habitação. Hoje, como sabem, temos a requerimento do Partido Social Democrata e aprovado na Comissão uma audição da ANACOM a propósito do tema cabos submarinos do anel continente da Açores Madeira. Connosco temos o Presidente da ANACOM, o Dr. João Cadete Matos, o Comandante João Beleza Vaz, Diretor da Delegação dos Açores, o Engenheiro José Nelson Melim, Diretor da Delegação da Madeira, e a doutora Hilda Matos, Diretora do Gabinete de Comunicação. E, portanto, é esta equipa que hoje temos connosco para responder às questões colocadas pelos parlamentares, pelos senhores deputados. Como sabem, os termos destas audições permite à entidade convidada 10 minutos iniciais para uma intervenção, se assim entender, já tem indicação que sim, e, portanto, depois, de seguida, ao PST como partido proponente do requerimento. Darei então a palavra ao Sr. Dr. João Cadete Matos para uma intervenção inicial de 10 minutos. Faz favor, Sr. Dr. Então, começo por cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão, senhores deputados, agradecer este pedido de audição. Enfim, o tema é a ligação por cabo submarino entre o continente, os Açores e a Madeira. Em termos desta introdução, havia algumas notas muito breves, mas só para fazer um breve ponto de situação sobre este projeto que, como sabem, a ANACOM tem considerado estratégico, estruturante para o nosso país. E esta é uma primeira dimensão que não temos deixado de salientar, a importância da ligação por cabos submarinos. É, de facto, muito relevante para os Açores e para a Madeira, mas é relevante igualmente para todo o país, na medida em que está em causa a consagração da relevância dos cabos submarinos, não apenas para as comunicações, mas também para toda a transformação digital na economia do nosso país. Há dois factos recentes que completaram uma ambição, que aliás, no meu mandato, logo em 2017, foi a primeira visita que tive a oportunidade de fazer, foi precisamente a Ponta Delgada e ao Funchal, e tive nessa altura a oportunidade de constatar que havia melhorias significativas que era necessário serem feitas em termos das comunicações com os dois arquipélagos, pelo facto de, desde logo, não haver uma concorrência plena dos operadores de comunicações, quer nos Açores, quer na Madeira, aliás, que ainda hoje está por superar, uma vez que uma das principais empresas de comunicações em Portugal, neste caso a Vodafone, não tinha e continua a não ter uma oferta de rede fixa nos Açores e na Madeira. Enfim, a causa que na altura identificámos para isso tinha a ver com o facto de que a infraestrutura de cabos submarinos não tinha proporcionado a todas as empresas fazerem um investimento concorrencial e com ofertas competitivas nos dois arquipélagos. Essa, uma das ambições que logo na altura vi que era absolutamente convergente com os dois presidentes dos governos regionais com que na altura reuni, quer na Madeira, quer nos Açores, que convergiram na ideia que era necessário corrigir algo que era, enfim, uma herança do país, que tinha sido a privatização dos cabos submarinos, isto é, os cabos submarinos como ativo estratégico do país deviam de ser do domínio público e, portanto, estando já na altura identificada a necessidade de preparar essa substituição, ela devia de se traduzir num investimento público. Investimento público neutro, enfim, com o objetivo de facto, garantir que todas as empresas que queiram tenham as suas operações nos Açores e na Madeira, isto necessariamente com benefício para os cidadãos e para as empresas dos dois arquipélagos, enfim, essencial para a proteção do interesse dos consumidores, mas também para o investimento digital que todas as empresas têm necessidade de fazer. Também em 2017, a ANACOM, ou logo em 2018, num workshop que organizámos sobre o futuro dos cabos submarinos, identificámos que tínhamos uma oportunidade, já em 2018, de ter cabos submarinos inteligentes, enfim, SMART, com a sigla designa, mas, portanto, o que estava em causa era que os cabos submarinos, além de fazerem aquilo para o qual nasceram, que é proporcionar as comunicações de voz,
hoje são essenciais para as comunicações de dados, portanto, para o desenvolvimento digital nos Açores e na Madeira, mas dotando esses cabos submarinos da sensorização adequada, podiam também ter um contributo essencial para a detecção sísmica, talvez a primeira prioridade que nos preocupa a todos com os antecedentes, quer no continente, quer nos Açores, de atividade sísmica. Enfim, mais recentemente a ilha de São Jorge foi precisamente palco dessa atividade sísmica e, portanto, a possibilidade de termos alertas sísmicos, também termos alertas de tsunamis e, sobretudo, num mundo em profundas alterações climáticas, também contribuir para a preservação do clima e para a investigação científica nos pareceu muito pertinente. E, portanto, essa uma variável, uma dimensão que foi introduzida pela ANACOM quando organizou esse workshop com várias entidades públicas e privadas em 2018. Como é sabido, em 2019, a ANACOM e eu próprio tivemos a possibilidade de presidir um grupo de trabalho que foi constituído em maio de 2019 e que entregou em dezembro um relatório sobre o futuro dos cabos submarinos. Esse relatório, aliás, é o primeiro anexo do relatório que foi entregue ao Governo em dezembro de 2019, tinha tido o benefício de um estudo que tinha sido feito nos Açores pela Global EDA. Aliás, vejo aqui o Sr. Deputado Paulo Muniz e recordo-me perfeitamente, em 2018, ter estado reunido consigo e com a Secretária de Estado, que na altura tinha a responsabilidade no Governo dos Açores sobre este assunto, e havia já nessa altura também a ambição de fazer esta renovação de cabos submarinos. Enfim, em 2018, recordo-me que se apontava para um par de fibras ópticas, como vimos. Entretanto, logo em 2019, entendemos que pelo menos 6 era o adequado numa visão de futuro e também um conjunto de recomendações que, na altura, o grupo de trabalho introduziu naquilo que foram as recomendações ao Governo. Eu queria precisamente mencionar a importância dessas recomendações para dizer que o concurso que, entretanto, foi aberto e que é do nosso conhecimento, em dezembro do ano passado pela IP Telecom, enfim, procura ir ao encontro de várias das recomendações do grupo de trabalho. Enfim, uma primeira recomendação, enfim, foi essa também a decisão do Governo, como eu digo, com um largo consenso nacional, porque os dois governos regionais também, desde a primeira hora, consideraram que essa era a solução, que foi entregar o desenvolvimento dos cabos submarinos a uma entidade pública, neste caso a IP Telecom surgia necessariamente como muito bem colocada para esse efeito. Também introduzir a componente Smart e eu penso que, como sabem, o Grupo de Trabalho recomendou que logo em 2020 pudesse ser lançado o concurso público. Estávamos preocupados com o fim da vida útil dos cabos submarinos, que se estima em 25 anos e, portanto, que estava já nessa altura num horizonte temporal que requeria o início urgente desse investimento. A verdade é que, se na altura poderia haver algumas dúvidas, e nós tivemos em algum diálogo com as entidades públicas essa dúvida sobre a pertinência da componente Smart, ainda bem que ela foi contemplada e talvez tenha sido um dos grandes benefícios de, entretanto, do período que decorreu, foi comprovar a mais-valia dessa componente. Também comprovar a mais-valia de investir nos 6 pares de fibra e também, e esse ponto é muito relevante, eu queria destacá-lo, o grande reconhecimento que hoje existe a nível da União Europeia do objetivo estratégico, não é apenas para Portugal, é para a União Europeia deste investimento, o que nos permite ter hoje, penso eu, muito mais otimismo quanto à capacidade de Portugal de ver financiada uma parte significativa dos cabos submarinos com fundos europeus. Enfim, também tivemos, entretanto, o leilão do 5G, que proporcionou ao Estado uma receita de 540 milhões de euros, 470 milhões de euros foram logo recolhidos no momento da adjudicação das licenças. Bom, e é com grande satisfação que a ANACOM viu a decisão de a primeira fatia das receitas do leilão do 5G ter sido precisamente consignado para os cabos submarinos e, como sabem, a primeira verba foi transferida ainda em dezembro e foi algo que a ANACOM viu com total agrado
autorizado esta utilização das receitas desse leilão para a substituição dos cabos submarinos. Queria também destacar naquilo que, entretanto, foi anunciado pela IP Telecom, relativamente às características da solução técnica, o ter sido acolhida uma das propostas do Grupo de Trabalho, que era garantir a resiliência dos cabos submarinos, prevendo 2 pontos de amarração distintos no continente, na Madeira e nos Açores. E esse ponto considerávamos já na altura no Grupo de Trabalho muito relevante para garantir a resiliência, para prevenir algum acidente que pudesse haver em alguma das estações de amarragem e, portanto, aquilo que é a solução que neste momento está consagrada nos parece absolutamente adequada e certamente terei a oportunidade de voltar a este tema. Gostava de finalizar dizendo que a ANACOM reputa de absolutamente estratégico, determinante para o desenvolvimento do país esta plataforma atlântica, que os cabos submarinos reconhecem como estratégica e, da parte da ANACOM, além do contributo que temos dado para este projeto, quero-vos também anunciar, e com isso concluo, que a ANACOM vai desenvolver estações remotas de controle do espectro em 2 ilhas, que não sendo habitadas, são muito relevantes para a zona económica exclusiva, neste caso as desertas e as selvagens, as estações de monitorização do espectro, para que essa parte também da zona económica exclusiva, que junto a toda a zona económica exclusiva da Madeira e dos Açores, faz com que Portugal tenha a dimensão atlântica que tem e que a ANACOM se compromete, através desse investimento que vai fazer nessas 2 estações remotas, também consolidar em benefício do país. Muito obrigado. Muito obrigado. À vossa disposição para qualquer pergunta que queiram formular. Muito obrigado, Dr. João Caetano de Matos. A sua primeira intervenção enquadra já o tema. Cabe agora ao PST, pela voz do Dr. Paulo Muniz, o conjunto de questões que queira colocar, até 7 minutos. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, o Sr. Presidente da ANACOM e a sua equipe, e começo por agradecer o seu enquadramento oportuno, quer do tema, até porque nós aqui, em sede de comissão, já o temos abordado noutras ocasiões. Ora bem, também para lhe dar um bocadinho melhor o enquadramento desta audição em concreto, nós ouvimos em audição precedente o Sr. Presidente das Infraestruturas de Portugal e, por conseguinte, responsável daquilo que virá a ser o contrato de concessão para o novo sistema CAM, e houve zonas que não foram esclarecidas, quer do que existe atualmente, quer do modelo futuro. Eu recordo 2 aspectos que me parecem relevantes. Em primeiro lugar, a 1 de janeiro de 2023, o Sr. Diretor da Delegação da ANACOM nos Açores, o Sr. Comandante João Beleza Vaz, dá uma entrevista ao Correio dos Açores onde diz: a ANACOM não tem conhecimento das especificações técnicas do procedimento concursal, o novo anel CAM, lançado no passado dia 13 de dezembro. A ANACOM, no dia 16 de dezembro de 2019, entrega e cumpre escrupulosamente a sua missão de grupo de trabalho ao Governo com um conjunto de recomendações e, entre dezembro de 2019, só voltamos a dezembro de 2022 com, não é o lançamento do concurso público, é uma consulta prévia, que é uma figura diferente. Sendo que, ainda hoje, não está assinado o contrato de concessão entre a Infraestruturas de Portugal e o Governo, que, naturalmente, irá permitir conhecer os contornos deste novo sistema e da sua exploração. Eu vou dividir as minhas perguntas em 3 partes concretas e muito simples. Uma primeira tem a ver com a operação do atual sistema até a entrada em funcionamento do novo. E porquê? Porque decorrerão seguramente 4 a 5 anos, sendo que a própria Altice, ou MEO, disse que terão que haver 6 meses de sobreposição entre o phase-out de um sistema e a entrada do novo. E, por conseguinte, o Sr. Presidente da IP naturalmente disse que a sua responsabilidade, digamos, entrava neste processo quando do novo sistema e da concessão, e a minha pergunta, que agora, primeiro lote de perguntas, tem a ver quem é que garante a operação do sistema atual, até porque, como sabemos, o sistema, quer o Columbus 3, quer o Atlantis, foram descontinuados na sua versão de consórcio e as únicas
comunicações que suporta são as domésticas entre a Madeira e os Açores e o continente. E, por conseguinte, isto levanta problemas que a Altice identificou e que são problemas relacionados com contratos de manutenção para os navios estarem preparados para intervir, são contratos para os SPERs, num sistema SPERs subexcelentes, não é? Disponibilidade, num sistema que note-se, segundo as últimas informações, o tráfego cresce à razão de 25%, aliás, consta das informações da própria ANACOM, do Grupo de Trabalho, é uma média de 25% ao ano, cumulativamente, para que se perceba. E, por conseguinte, há aqui, para já, que fazer investimentos, a própria Altice identificou-os, para acomodar esta evolução de crescimento de tráfego no atual sistema. E há aqui uma coisa que nos preocupa muitíssimo, que é quem é que garante, quem é que se responsabiliza. O Sr. Presidente da IP diz que não é com ele é para o novo sistema. O ex-Ministro das Obras Públicas dizia que sim, é claro que isso tem que estar garantido, mas não explicava como. E a pergunta que eu faço é, a ANACOM, que nesta função de assessoria ao Governo, pela sua expertise técnica, tem feito, já se reuniu com a Altice, quando foi a última vez que se reuniu, já se inteirou dos problemas concretos operacionais, já discutiu a problemática e o risco envolvido, que garantias nos pode dar sobre essa matéria. A segunda questão, o Sr. Presidente abordou-a de certa forma e tem a ver com a marginalização dos açorianos e ao longo desses 20 anos em matérias de comunicações. Repare, como o Sr. Presidente disse bem, pese embora todas as intervenções agora na dimensão regulatória, a verdade é que os Açores, por exemplo, no operador Vodafone, como muito bem o Sr. Presidente disse, não têm acesso à oferta que existe no continente. Ora, o que acontece é que a diferença de preço para um consumidor final, naquilo que é o pacote básico, pode rapidamente saber-se que estará entre 10, 12, 13 euros por mês, face a igual solução no continente. Isto é, os açorianos, de acordo com o estudo da Nova, da Universidade Nova, da SBE, poderão estar a pagar num cenário muito conservador mais 14 milhões de euros ano, até 60 milhões, se incluirmos os segmentos premium, pelo facto de não terem acesso à mesma oferta competitiva. Portanto, isso é um problema de coesão nacional, isso é um problema de economia que nós não deveríamos estar até hoje, passado 20 anos, a não ter acesso a um pressário que é equivalente ao do continente. Ainda nesta dimensão do novo modelo de preços, há uma questão que gostaria de lhe perguntar, que é, a ANACOM está envolvida neste contrato de concessão, o Governo pediu ajuda à ANACOM, a ANACOM está a olhar para aquilo que vão ser, numa primeira fase, os preços grossistas, isto é, o novo sistema, os preços que vai pôr para apelar a que todos os operadores tenham acesso igual, mas preocupa-nos ainda mais o preço ao cliente final, sabendo como eu que esta é matéria que, não estando ao abrigo do serviço público, não pode, ao nível do retalho, ser imposto um preço. E, portanto, no fundo aqui é perceber como é que a ANACOM está a intervir na sua missão dupla de assessoria técnica e regulação, para garantir que não é só que vamos ter um novo sistema, mas que esse novo sistema vai acabar com a marginalização dos açorianos em matéria de oferta de comunicações. Esta é uma questão fundamental. Ao consumidor açoriano não interessa ter um novo sistema só. Interessa ter um novo sistema, mas com ele ter a abertura e uma oferta igual àquilo que acontece no restante do país. Finalmente, uma questão tão importante quanto essa, que aliás é a recomendação do Grupo de Trabalho que entregou o relatório a 16 de dezembro, que é o anel Interilhas. E sobre o anel Interilhas, eu ainda não vi a ANACOM pronunciar-se com a veemência que se pronunciou para o anel CAM. Se calhar tenho andado menos atento, mas não vi. E é um sector que sigo com alguma acuidade. E o que se passa aqui é que a ANACOM tem sobre o anel Interilhas informação dos dois operadores, a Fibro Global e a Altice, sobre a evolução do tráfego. Qual é o tráfego que nós temos hoje em dia? Como é que ele cresce? Eu recordo, já vou terminar, Sr. Presidente, eu recordo que os cabos fisicamente que constituem o anel Interilhas são muitíssimo mais frágeis do que a especificação técnica do anel CAM. Quer isso dizer que, por exemplo, foram feitas há alguns anos inspeções subaquáticas aos cabos em São Jorge e na Graciosa e a armadura, quer dizer, a proteção está degradada. A pergunta que eu lhe faço é, tem reunido regularmente com a Altice e com a Fibro Global
para saber de primeira voz a caracterização do Estado em termos de tráfego e em termos de fiabilidade. Sr. Presidente, só do ponto de vista da condução dos trabalhos e para facilitar também a explanação do Sr. Presidente, eu entreguei aos serviços as minhas perguntas, porque naturalmente, como são várias, o Sr. Presidente pode-se perder e tem aí as perguntas na sequência que fiz e naturalmente facilitará o nosso esclarecimento. Muito obrigado. Muito obrigado, Deputado Paulo Muniz. Para responder a estas questões, a palavra ao Sr. Presidente da ANACOM, Dr. João Cadete de Matos, até 7 minutos também, faz favor. Muito obrigado ao Sr. Deputado Paulo Muniz pelas questões. Relativamente à primeira questão sobre continuação em operação do sistema de cabos submarinos que hoje liga os Açores e a Madeira ao continente e, portanto, que estabelece o anel também entre os dois arquipélagos. Sobre isso, a minha resposta é muito concreta e objetiva para dizer que essa questão foi colocada pelo grupo de trabalho a que presidi em 2019 e que teve uma resposta também muito concreta e detalhada da empresa Altice Portugal em 2019, que foi confirmada em 2021, quando foi interrompida as ligações transcontinentais que referiu, do Atlantis e do Columbus, e que, entretanto, também já este mês foi confirmado pela Altice, e que é de que a Altice mantém essa operação, como aliás tem mantido desde que foi feita essa interrupção das ligações transcontinentais, e que está em condições de assegurar essa manutenção até ao final de 2028. Essa foi a informação que foi prestada, que está escrita, enfim, embora a informação tenha sido prestada, inclusive, com uma identificação pormenorizada dos compromissos e da disponibilidade da empresa Altice para assegurar essa ligação, foi prestada à ANACOM e foi prestada ao Grupo de Trabalho com reserva, mas a Altice confirmou já este mês que essa informação se mantém atual e que se concretiza no seguinte: na capacidade que tem hoje de ter em funcionamento essas duas ligações, de ter contratos de manutenção estabelecidos com as empresas que asseguram a manutenção dessas duas ligações e de dispor em armazém dos repetidores e das outras peças que necessita para garantir a reparação de qualquer avaria. Portanto, isso está escrito, enfim, como eu disse, essa carta, embora tenha sido enviada à ANACOM e partilhada com o Grupo de Trabalho, é o anexo 7 do relatório do Grupo de Trabalho de 2019, a Altice confirmou este mês já que essa informação se mantém atual relativamente a esse compromisso e essa disponibilidade da empresa, que já hoje acontece para assegurar esse serviço. E, portanto, as condições que temos, e este dado é de facto muito importante, e eu percebo que o Sr. Deputado tenha precisamente feito essa pergunta em primeiro lugar, porque todos em Portugal partilhamos da preocupação de saber se o facto de o concurso internacional só agora ter começado e nós termos aqui também tido a informação da IP Telecom, que necessitará de 3, 4 anos para concretizar o desenvolvimento do novo anel de cabos submarinos, nós precisamos de ter a garantia de que isso não vai provocar uma interrupção do serviço de comunicações. E, portanto, essa garantia é dada na medida em que, conjugando os 3 anos, o máximo 4 anos a partir de 2023, o ano em que estamos, significa que até 2026 teremos o novo cabo submarino implementado. Haverá, e é importante, e o Grupo de Trabalho também identificou em 2019 essa necessidade de haver uma sobreposição entre o novo anel e o atual anel, para garantir que tudo está a funcionar nas devidas condições, e, portanto, significa que dispomos de ainda 2 anos, pelo menos até ao final de 2028, em que a Altice
assumiu esse compromisso de dispor dos contratos de manutenção e de dispor de todo o equipamento necessário para reparar qualquer avaria. A Altice identificou também, logo em 2019, que isso poderia ter um custo adicional relativamente aos investimentos que necessitaria de fazer. Os dados de 2019 que foram transmitidos à ANACOM e partilhados pelo Grupo de Trabalho e que também aqui a Altice concordou que sejam tornados públicos, foi da ordem, eu vou ler o que está na carta, de cerca de 2 milhões de euros para um período de 3 a 4 anos. Enfim, como estamos a falar de duas ligações, isto seria apenas para a ligação do Columbus, enfim, a informação para o Atlantis seria a mesma coisa, portanto, estaríamos a falar de 4 milhões de euros. Atenção, isto são estimativas de 2019, que a empresa diz que, enfim, se vier a necessitar, a materializar algum deste investimento, obviamente estas estimativas poderão ter que ser atualizadas. O que é importante aqui dizer, e com isto responderia à sua segunda questão, é que do ponto de vista do operador grossista, que é a Altice, porque a Altice fornece os cabos submarinos às empresas que utilizam, ela própria utiliza como retalhista, mas também as outras empresas retalhistas, significa que a regulação que a ANACOM tem feito, uma vez que a Altice tem poder de mercado significativo, é o detentor dos cabos submarinos, tem sido a orientação para os custos. E, por isso, ao longo dos últimos 7 anos, portanto, desde 2015 até à data presente, a ANACOM determinou uma redução de preços que, em termos acumulados, se situa em 84%. Isto porque os custos de manutenção foram, obviamente, sendo menores, o investimento foi sendo amortizado ao longo destes 25 anos e, portanto, o custo neste momento é menor. É importante dizer que, embora a ANACOM, sempre que aprovou essa redução dos preços grossistas, tenha dito que isso criava condições para o investimento da parte dos operadores retalhistas, não criou, mas, sobretudo, criou, certamente, menores custos de operação para as empresas que têm, enfim, se houve uma redução de 84%, houve uma redução de custos para as empresas que utilizam a ligação por cabo submarino e, portanto, isso significa que, de acordo com os nossos cálculos, é possível acomodar um eventual aumento desta natureza que eu referi, na evolução dos preços grossistas dos cabos submarinos, mas, como é óbvio, a ANACOM, dentro do seu poder regulatório, continuará a receber a informação do prestador deste serviço, neste caso da Altice Portugal, e poderá, em função disso, concluir se os preços grossistas, os últimos preços que aprovou, e que foram já o último ano, se necessitam de algum ajustamento para o futuro. Mas, portanto, respondendo de forma muito objetiva, porque esta é uma questão que necessariamente temos todos em Portugal que está preocupados, é de que há esta garantia, que já existe hoje, já hoje está a funcionar, portanto não é para o futuro, é já no momento atual, a empresa Altice é de facto a detentora desses cabos submarinos e garante a prestação do serviço já hoje e nos próximos anos, até que entre em funcionamento o novo anel de cabos submarinos. E a própria empresa é a primeira interessada em garantir que isso acontece, porque é condição indispensável para manter a prestação do serviço. Tenho uma terceira questão, não sei se o Sr. Presidente, os Srs. Deputados concordam ainda que eu responda a ela, senão apelava só vou ser muito breve. Capacidade de síntese, depois poderá responder as questões seguintes. Tem a ver com o anel Interilhas. A primeira e objetiva preocupação que a ANACOM e todos os membros do Grupo de Trabalho em 2019 manifestaram foi, precisamente, considerar necessário e prioritário o estudo da substituição do anel Interilhas na componente que era mais prioritária e que é a componente que liga as ilhas do grupo oriental e central dos Açores. Isto é, o anel que sai de São Miguel, Terceira, Graciosa, vai a São Jorge, vai ao Faial, vai ao Pico, volta a Santa Maria e termina em São Miguel. Esse anel, que foi um investimento feito em 1998, significa que também do ponto de vista do seu timing está a terminar os 25 anos. Esse anel tem, e é importante dizer isto, uma característica muito importante, que é um anel que liga as ilhas através de fibra óptica, mas sem repetidores no fundo do oceano, o que do ponto de vista da manutenção e dos riscos é menor do que o cabo de fibra óptica quando tem esses repetidores que necessitam de manutenção. De qualquer forma, em 2019 o Grupo de Trabalho identificou a necessidade de fazer esse estudo
e a ANACOM, inclusive aqui no Parlamento, tem chamado a atenção para essa necessidade e junto do Governo Central e junto do Governo Regional dos Açores temos chamado e identificado esta prioridade. E hoje aqui, mais uma vez, repito aquilo que foi dito pela ANACOM em 2019, que foi dito aqui no Parlamento, que já transmiti mais que uma ocasião ao Governo da República e ao Governo Regional dos Açores, que é muito importante esta substituição deste anel, porque há um outro anel que liga o grupo ocidental, portanto as Flores e o Pico, as Flores e o Corvo ao Faial e à Graciosa, que esse é um investimento que foi feito em 2013 e, portanto, muito obrigado. É a informação que temos e, portanto, que tem menos urgência. E, portanto, isto só para dizer que esse investimento é prioritário e, do nosso ponto de vista, seria importante que ele fosse também agora, não atrasando o concurso que está em causa, mas, tanto quanto possível, ser feito o estudo e ser feito esse investimento, como identificámos também junto da IP Telecom, que está previsto fazer, na Madeira, uma ligação à Ilha de Porto Santo. Portanto, para garantir que, quer na Madeira, a Ilha de Porto Santo fica contemplada na solução estável para o futuro e que também nos Açores temos uma ligação interilhas. Eu depois voltarei a este ponto porque acho que é muito importante incluir aqui o investimento na base espacial de Santa Maria como um aspecto relevante deste investimento. Muito obrigado, Dr. João Cadeira de Matos. Eu só não interrompi porque pareceu-me que era acho que todos concordam que é relevante a informação que estava a dar à Comissão e, portanto, a informação é essencial e para isso é que a audição existe. Cabe agora ao Partido Socialista a intervenção, as questões a colocar. Professor Deputado Carlos Pereira, faz favor. Até 7 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Presidente da ANACOM e os responsáveis nas respectivas regiões autónomas. É um prazer vê-los aqui. Eu tenho aqui algumas perguntas e peço desculpa, eu deverei fazer algumas perguntas em relação aos Açores, porque o deputado Francisco César não pode estar cá, e farei também algumas perguntas para clarificar algumas das matérias que foram ditas. Mas antes disso, eu gostaria de alguma forma, fazer alguns comentários que me parecem relevantes na sequência da sua intervenção, até porque ela vem na sequência daquilo que disse o Sr. Deputado Paulo Muniz, da anterior intervenção do Sr. Presidente da IP, e que hoje ficou claro algumas preocupações que também foram manifestadas por todos os deputados na anterior audição, nomeadamente no que diz respeito à manutenção dos cabos até à sua respectiva substituição. E, portanto, há aqui, de facto, uma boa notícia da garantia de que essa manutenção está assegurada até 2028. Parece-me ser suficiente, tendo em conta até o prazo que o Sr. Deputado Paulo Muniz, de alguma forma, já projetou para a substituição dos cabos, 3, 4 anos, portanto, 2028, penso que estamos dentro dessa janela de dificuldades e, portanto, esta é uma boa notícia porque era, de facto, um fator de preocupação imaginar que, eventualmente, pudesse existir algum blackout, digamos assim, nestas matérias e, portanto, este é, de facto, um dado que nos parece muito relevante. E a segunda questão também muito relevante tem a ver com o financiamento. Nós temos vindo a discutir aqui também na Comissão de Economia, sempre que surgem as questões relacionadas com os cabos submarinos, a ideia de que, eventualmente, não haveria ou não estavam garantidos o financiamento. Também a explicação que trouxe e os dados que trouxe relativamente, por um lado, à cota parte do leilão de 5G e, de alguma forma, já há uma fatia já através de portaria cedida para esse mesmo, para o financiamento dos cabos, mas também um dado importante que é o financiamento com fundos europeus, não fundos das regiões autónomas, porque eu lembro-me bem que os cabos que estão hoje em funcionamento foram financiados há muitos, muitos anos atrás por fundos das regiões autónomas, de alguma forma desviando mais que eram possíveis ser utilizados para outras matérias e, portanto, esta é uma boa notícia também. Serão financiados, estão garantido o financiamento e esse financiamento não tira meios às regiões autónomas, o que me parece totalmente justo e, de alguma forma, a afirmação daquilo que é o princípio da continuidade territorial, que é a responsabilidade do Estado para garantir o funcionamento destes mesmos cabos. E, portanto, estas duas notas parecem muito relevantes. Depois, gostaria indo primeiro aos Açores, depois iremos à Madeira, indo aos Açores há um tema de alguma controvérsia nos Açores que tem a ver com o desenho que foi efetuado para a questão da amarração dos cabos, nomeadamente na Terceira em São Miguel, tendo em conta que, eventualmente, São Miguel tem muito mais tráfego do que
naturalmente as outras ilhas, nomeadamente São Miguel, e as perguntas basicamente é quem é que, de alguma forma, é responsável pelo desenho, onde é que surge, digamos assim, esse desenho, parece-me que é importante sabermos agora, e porque é que foi adotado de alguma forma esse modelo, quem desenhou ou quem definiu esse desenho tem com certeza alguns argumentos para isso, se ele é benéfico para a região autónoma dos Açores, tem os benefícios todos para a região autónoma dos Açores e, sobretudo, também se não põe em causa, e isto parece-me relevante, se não põe em causa nenhuma destas ilhas, ou seja, numa ilha em detrimento da outra, em particular, colocando em causa, por exemplo, São Miguel em detrimento da terceira ou vice-versa. De alguma forma, perceber se este modelo se adapta totalmente àquilo que é a realidade açoriana e se há, de facto, alguma sustentabilidade na ideia de que pode haver, com este modelo, perda de qualidade do serviço na região autónoma dos Açores. Julgo que este é um tema importante. Por outro lado, também queria sublinhar uma outra coisa, que não é bem uma pergunta, é mais também um comentário, na sequência da intervenção que o Sr. Presidente da ANACOM fez, e também pegando naquilo que o Sr. Deputado Paulo Muniz referiu, relativamente à marginalização dos açorianos no que diz respeito à questão dos cabos submarinos. Porque, se bem percebi, o Sr. Presidente lembrou um estudo feito por uma empresa açoriana, semi-privada, digamos assim, açoriana, em que o Sr. Deputado Paulo Muniz participou e em, pelo que eu percebi, estavam previstos um par de fibra e nós estamos a falar de 6 pares neste momento. E, portanto, estamos a falar, de facto, de uma diferença substancial. E, portanto, se alguém alguma vez colocou em causa aquilo que é o interesse das regiões, Sr. Deputado, eu estou a falar daquilo que eu ouvi do Sr. Presidente da ANACOM, eu não estou a inventar. E penso que todos nós estivemos na mesma audição e ouvimos o que o Sr. Presidente disse. E, portanto, pois vamos, claro que sim. E, portanto, eu não costumo inventar, Sr. Deputado Paulo Muniz, eu peço que seja... Eu peço que seja rigoroso naquilo que diz, eu não estou a inventar, eu estou a dizer e de alguma forma a confirmar e também a pedir ao Sr. Presidente que confirme aquilo que eu vi, que é, há um estudo que o Sr. Deputado participou, não sei se liderou, se não liderou, participou, e que previa menos 5 cabos para as regiões. E, portanto mas isso incomoda que eu reafirme aquilo que está em cima da mesa sobre aquilo que foi dito? Srs. Deputados, peço desculpa, tenho que vos interromper. Se me permite, Sr. Deputado Carlos Pereira. Pode querer usar esta audição para querer demonstrar que está mais bem preparado que qualquer um deputado para falar sobre cabos submarinos. Isso pode ser uma forma do Sr. Deputado utilizar uma audição desta. Ou em contrapartida, o Sr. Deputado usa esta audição para ser esclarecido e para que os açorianos, os madeirenses e os portugueses sejam esclarecidos. E, portanto, o que eu estou a dizer é a perguntar ao Sr. Presidente da ANACOM se, não é diferente, é a mesma coisa, se o que o Sr. Deputado previu e propôs há poucos anos atrás é muito pior do que aquilo que está em cima da mesa. E isto é muito importante que os açorianos percebam. E, portanto, eu acho que isto é muito relevante responder. A outra questão importante, também é uma pergunta, tem a ver com a questão do Porto Santo. Voltemos à Madeira. A questão do Porto Santo. Há também aqui um tema relevante, que é a ligação da Madeira ao Porto Santo, e, segundo percebi, eu queria, de alguma forma, que o Sr. Presidente clarificasse e, de alguma forma, demonstrasse que é mesmo assim. Está já assegurado o financiamento para a ligação em cabo submarino da Madeira para o Porto Santo. Isto é muito importante que nós saibamos, porque é, de facto, uma conquista importante para os madeirenses. Temos vindo a falar sobre isso, outros deputados têm vindo a falar sobre isso, e eu acho que é muito relevante que saibamos disso. Uma outra matéria relevante é saber se, em alguma circunstância, na altura do Grupo de Trabalho, as autoridades regionais da região autónoma da Madeira introduziram no Grupo de Trabalho a questão de um novo cabo que compraram, na altura, que adquiriram, um Ela Link, e se manifestaram preocupação em integrar a estratégia do Ela Link com a CAM. E, portanto, é muito importante perceber se houve essa manifestação de interesse ou não, porque recentemente parece que esse interesse surgiu. Enfim, eu tinha a sensação que o Governo Regional sabia o que fazer com o Ela Link, mas é importante perceber se esse grupo de trabalho alguma vez abordou essa questão do Ela Link. Por outro lado, também gostava de saber já sabemos se o novo cabo, o Ela Link, tem preço adequado ao mercado, nomeadamente ao mercado regulado, e qual a adesão dos operadores a esse cabo Ela Link. É importante também conhecermos isso. Eu tenho mais perguntas, mas faço a seguir. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Carlos Pereira. Sr. Presidente da ANACOM, para responder, faz favor. Até 7 minutos. Muito bem. Eu agradeço também as questões do Sr. Deputado Carlos Pereira, do Partido Socialista.
Se o Sr. Presidente me autorizar, eu iria dar uma primeira resposta ao conjunto de questões que foram formuladas, mas depois penso que toda a Comissão pode beneficiar também aqui do complemento destes dois senhores que, além de serem os diretores da ANACOM, respectivamente dos Açores e da Madeira, são muito conhecedores tecnicamente de algumas questões que aqui foram colocadas e que certamente poderão ajudar a esclarecer estes temas. Enfim, as duas questões que o Sr. Deputado colocou em primeiro lugar, eu já acho pouco referi, portanto, só confirmar que, de facto, a empresa Altice nos assegura que está em condições de manter a operação das ligações atuais até ao final de 2028. A segunda questão, relativamente ao financiamento, hoje existe, indubitavelmente, e isso foi dito no próprio discurso no Parlamento Europeu pela Presidente da Comissão Europeia, um sentido estratégico quanto à importância da ligação por cabos submarinos da União Europeia nestas nossas regiões dos Açores e da Madeira e, portanto, esse dado penso que nos dá forte expectativa de haver garantia de financiamento europeu, o que eu, aliás, diria também que era desejável que acontecesse, como, aliás, aconteceu para o último investimento que foi feito na ligação por cabo submarino nas duas ilhas das Flores e do Corvo, a ligar ao Faiol e à Graciosa. Portanto, também nos parece muito importante que no investimento que seja feito do Interilhas nos Açores possa-se beneficiar de fundos europeus. Embora também o diga novamente que os fundos que são do Estado português do leilão do 5G também será uma boa utilização se forem dedicados à substituição da ligação interilhas. Aliás, devo adiantar que fizemos uma primeira estimativa e para substituir esse anel, que é mais prioritário, estamos a falar de uma verba que poderá situar-se entre os 20 e os 30 milhões de euros. Portanto, achamos que é um investimento que seria absolutamente também determinante e já que vamos ter uma empresa que irá ganhar o concurso a fazer a instalação do anel, essa mesma empresa, ou outra, mas essa necessariamente estará em vantagens, poderá utilizar todos os custos de instalação, que normalmente se estima que são cerca de 60% do projeto, para prosseguir e instalar também a ligação interilhas. Portanto, consideramos que isso seria muito importante. Relativamente à questão de existir esta solução que foi identificada pela IP Telecom e que vai, como eu disse, ao encontro das recomendações do Grupo de Trabalho. Portanto, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter no continente 2 pontos de amarração em Carcavelos e em Sines. Isso é muito importante. O Grupo de Trabalho, desde o início, identificou que seria crítico haver um único ponto de amarração, porque se houver um desastre, nesse ponto ficaríamos sem ligação. Portanto, haver essa redundância faz todo sentido. Faz sentido que na Madeira aconteça a mesma coisa. Portanto, o cabo que vai do continente e o cabo que sai da Madeira para os Açores também vai ter 2 pontos de amarração distintos e vai ter esta derivação que confirmo que está prevista e que nos foi confirmada pela IP Telecom de ligação à ilha do Porto Santo, portanto esta derivação do cabo que vai ser agora construído. E relativamente aos Açores, temos a absoluta convicção de que a solução que está prevista, que é o cabo que vai da Madeira ter o ponto de amarração na Ilha de São Miguel e o cabo que vai do continente ter um ponto de amarração na Ilha de Terceira, mas prosseguir da Ilha Terceira para São Miguel é aquilo que dá mais vantagem, do nosso ponto de vista, aos Açores e ao país no seu conjunto. E há 3 razões pelas quais eu digo isto com total convicção e depois passarei a palavra, se o Sr. Presidente autorizar, ao Sr. Comandante João Beleza Vaz, que pode esclarecer melhor aquilo que eu vou dizer. Primeira razão, do ponto de vista técnico, esta ligação, e os cálculos são do Sr. Comandante, mas o Sr. Engenheiro Nelson Melim também fez esses cálculos, nós estamos a falar de uma diferença de 2 milissegundos pelo cabo fazer a passagem pela Ilha Terceira. Isto é, do ponto de vista técnico, e isto é importante ser dito aos cidadãos e às empresas dos Açores, nomeadamente da Ilha de São Miguel, o cabo ter esta amarração na Ilha Terceira não tem nenhum impacto técnico para a qualidade do serviço que vai ser prestado por esse cabo. Primeira razão. Segunda razão, tem um impacto enorme do ponto de vista de segurança para quem vive, trabalha e faz os seus investimentos nos Açores, nomeadamente na ilha
de São Miguel. E qual é essa relevância? É ter uma redundância em duas ilhas distintas, que estão em duas placas tectónicas distintas, e que permite, se houver um acidente no ponto de amarração do cabo que vai da Madeira para os Açores, para a Ilha de São Miguel, teremos uma alternativa no cabo que vai do continente para a Ilha Terceira, que será complementada com o anel de interilhas, porque a Terceira e São Miguel vão passar a estar ligadas por dois cabos. O cabo do anel CAM e o cabo do anel interilhas. E, portanto, se houver um acidente no cabo do anel CAM, a Ilha Terceira proporcionará, pela ligação que vem do continente à Ilha de São Miguel, condições de funcionamento equivalentes. Portanto, esta redundância é fundamental e, obviamente, nós esperamos sempre que não aconteça nenhum acidente a nenhuma das nossas estações de amarração de cabos submarinos, mas isto dá muito mais segurança do que se os dois cabos tivessem a mesma amarração na mesma ilha e tivessem os dois simultaneamente uma disrupção e deixassem de funcionar. Portanto, este ponto é muito importante. E o terceiro ponto, que é muito importante também para os Açores, é a segurança que dá, do ponto de vista dos sensores, portanto, da parte smart dos cabos, isto é, dos alertas sísmicos, ter o cabo a atravessar a placa tectónica, as duas placas tectónicas de São Miguel e da Terceira. E ainda se juntará uma outra vantagem que o Sr. Comandante João Beleza Vaz, se me permitir, explicará melhor, que é a equidistância em que São Miguel fica do continente pelas duas ligações, porque só terá, quer um cabo, quer outro, um ponto de passagem. No caso da Madeira, o ponto de passagem na Madeira, no caso da Terceira, o ponto de passagem da Terceira. Mas, Sr. Presidente, me autorizar, eu passava aqui a palavra... O Sr. Comandante João Beleza Vaz não tem muito tempo para responder, mas pedi-lhe só uma capacidade de síntese, mas é relevante, vai dizer. Sucinto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito boa tarde. Indiretamente, fazendo um bocadinho um eco das palavras aqui do Sr. Presidente e indo ao foco, a questão de haver duas amarrações é fundamental, no entanto, tem que se entrar em linha de conta com um conjunto de variáveis na análise de risco. O facto de haver duas amarrações somente em São Miguel, pela distância entre os dois pontos de amarração, são considerados estarem precisamente expostas ao mesmo risco. Portanto, ao colocar na Terceira uma estação de ancoragem, dilui-se e mitiga-se de alguma forma os riscos. Outra situação tem a ver com este cabo, como foi dito, e é pioneiro em termos da sensorização e, portanto, tem que ser também entrada em linha de conta com as questões relativas à parte da componente smart. O facto de haver uma segunda estação de amarração altera a geometria do cabo e aumenta também, de alguma forma, a área. Obviamente que isto, em fins científicos, carece de uma análise ainda mais pormenorizada, mas é a nossa percepção que há aqui um ganho em termos de sensorização. Depois, relativamente, eu presumo que isto, de alguma forma, alinha e responda aqui a estas questões. Sendo mais sucinto, não sei se tem mais alguma... Se calhar, depois, enfim, o engenheiro Nelson Lin, talvez na próxima intervenção... Sim, se já respondeu à questão, portanto, depois teremos ainda mais algumas questões, colocadas agora pelo Partido Chega. O Sr. Deputado Rui Afonso compete-lhe agora colocar as questões, tem até 6 minutos e depois também terão esses 6 minutos, têm que fazer uma gestão. Sempre há uma tolerância, que é importante que haja esclarecimento, não é? Como reparam. Obrigado. Sr. Deputado Rui Afonso, Sr. Presidente, aproveito para cumprimentar mais uma vez o Dr. João Cadete Matos, a Dra. Hilda Matos, o Sr. Comandante João Beleza Vaz e o Sr. Engenheiro José Nelson Melino. Bom, grande parte das questões pertinentes relativamente a este tema já foram tocadas, quer pelo deputado Carlos Pereira da PS, quer pelo deputado Carlos Muniz do PST. Eu tenho aqui 4 questões que são relativamente simples. A primeira questão tem a ver com os prazos de execução. Aproximam-se o fim da vida útil dos cabos submarinos, que se revelam essenciais para garantir as comunicações e a coesão territorial, e pelo que importa providenciar a sua substituição atempada. A verdade é que estes concursos têm que ter em conta os prazos decorrentes do tipo de concursos via Código da Contratação Pública, assim como os inerentes prazos de execução, estando expectável um prazo de 2 a 3 anos para a instalação física, como referiu em julho de 2020 o Sr. Ex-Secretário de Estado Adjunto das Comunicações. E a primeira questão é se efetivamente o Sr. Presidente considera que estes prazos de execução são viáveis e serão efetivamente cumpridos. A minha segunda questão tem a ver com a funcionalidade dos cabos. É verdade que importa aproveitar esta necessidade de substituição de cabos, agregando novas funcionalidades e serviços, agregados à detecção sísmica, à monitorização ambiental, ao suporte de ações de defesa nacional, no que concerne ao controle e proteção de cabos, assim como a interligação entre redes científicas de atividade submarina na nossa zona económica exclusiva.
E aquilo que nós gostaríamos de saber é se conseguisse especificar e aprofundar ainda mais que tipo de funcionalidades e serviços complementares é que estarão previstos nos futuros cabos submarinos. A nossa terceira questão tem a ver com a orçamentação. Efetivamente foi anunciado em setembro de 2020 que o investimento na substituição dos cabos submarinos de comunicação eletrónica entre o continente, Açores e Madeira era de sensivelmente 119 milhões de euros. A verdade é que em novembro de 2022 o Governo autorizou a IP a realizar uma despesa de cerca de 154 milhões e meio mais IVA, ou seja, há aqui um acréscimo de 30% face ao que estava inicialmente orçamentado. E aquilo que nós gostaríamos de saber era se efetivamente a que é que se deve este acréscimo de 35,5 milhões de euros. Acho que é importante nós percebermos porque realmente é um acréscimo significativo. E por último, gostaria que o Sr. Presidente comentasse uma notícia que veio a público ontem no jornal Dinheiro Vivo, em que empresários criticam nova disposição dos cabos submarinos que prejudica São Miguel. Portanto, a Câmara de Comércio e Indústria da Ponta Delgada alertou hoje para a configuração proposta para os novos cabos submarinos, prejudica gravemente, portanto, a ilha de São Miguel. Portanto, e aquilo, em comunicado, a Associação Representativa dos Empresários miquelenses considera muito preocupante que se realize uma alteração estrutural de configuração existente dos cabos submarinos sem divulgar os estudos técnicos que a suportam, lembrando que a atual disposição tem funcionado bem. Eu gostaria que o Sr. Presidente nos pudesse, no fundo, dar um comentário sobre este assunto para esclarecer efetivamente o que é que está aqui em cima da mesa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Afonso. Agradeço as questões colocadas. Foram 4 questões, pelo que percebi. O Sr. Presidente da ANACOM tem então a palavra para responder. Tem até 6 minutos, com alguma tolerância, para que as questões sejam respondidas. Eu agradeço também muito as questões do Sr. Deputado Rui Afonso. E, se me permite, eu ia começar precisamente pela última questão que colocou, permitindo complementar também a resposta que já tinha sido dada relativamente à questão anterior. E aqui permitam-me, enfim, com toda a transparência, que peço a todos os grupos parlamentares que estejamos, e a ANACOM está de certeza imbuída de um objetivo único, que é esclarecermos também as populações, e falou dos empresários, e os cidadãos sobre aquilo que está em causa, porque a pior coisa é, de facto, termos aqui alguma confusão, enfim, má informação sobre o que está em causa. E o que está em causa é, de facto, do nosso ponto de vista, encontrar a solução técnica e implementar a solução técnica que interessa mais ao conjunto do país e também ao conjunto dos Açores. E eu dou mais 2 elementos que são relevantes e que aqui ainda não foram mencionados. Primeiro, custo do investimento. É fácil de perceber que, pela distância que havia que percorrer em termos da ligação a São Miguel e à Terceira, que esta opção de fazer os 2 pontos de amarração, um na Terceira e outro em São Miguel, do ponto de vista de extensão do cabo submarino, é um custo maior. E, portanto, se a variável custo fosse aqui a variável determinante, eu diria que essa opção não era seguida. Essa opção está a ser seguida porque é aquela que oferece maior resiliência. Também para São Miguel, porque fica protegido com esta ligação, com boas condições e com este impacto completamente negligenciável ter a amarração na Ilha Terceira. Portanto, quer São Miguel, quer o conjunto das 9 ilhas dos Açores, que ficam também com 2 pontos de amarração em 2 ilhas, as 2 ilhas principais dos Açores, e, portanto, do ponto de vista do conjunto do arquipélago, esta é a solução que interessa mais aos Açores. E que interessa mais ao conjunto do país, porque ao conjunto do país interessa que toda a plataforma atlântica esteja coberta por cabos submarinos que atravessam as várias placas oceânicas e que têm as tais características de monitorização dos movimentos das placas tectónicas e que desta forma é conseguido. Portanto, os benefícios são evidentes e, do nosso ponto de vista, justificam que o custo seja feito e que a opção seja feita nestes termos. E, enfim, daquilo que for possível, quer nesta sessão, quer organizando alguma sessão específica com a Assembleia Regional dos Açores, fica já à disponibilidade da ANACOM e aqui também do diretor da ANACOM Açores, porque é fundamental fazermos um esclarecimento técnico verdadeiro, completo e detalhado, porque, obviamente, os cidadãos e as empresas têm que ter confiança até para atrair o investimento que é necessário nos Açores. Eu queria também dizer, relativamente às condições técnicas,
e com isto respondi à questão do Sr. Deputado Carlos Pereira, relativamente àquilo que o Governo dos Açores e a Global EDA nos tinha proposto em 2018. De facto, e enfim, o relatório tenho comigo, aliás o Sr. Deputado Paulo Ministro conhece-o bem, de facto falava que nos Açores aquilo que estava em princípio previsto era um par de fibras que ligasse ao continente. E atenção, um par de fibras é, à data de hoje, o que é necessário e suficiente para corresponder às necessidades. E à data de 2018, isso era, em termos de ligação ao continente, era um par de fibras. Em termos de ligação ao continente, era na altura um par de fibras, mas vamos ter 6 pares de fibras e se os senhores deputados me perguntarem-se, à data de hoje, o que é que eventualmente já seria conveniente pensar no futuro, nomeadamente se quisermos que este anel possa amanhã ligar aos Estados Unidos, bom, provavelmente já seria 12 ou mesmo 24 pares de fibras, para ter ainda mais potencialidade de ligação transcontinental. E, portanto, este ponto era de facto muito relevante. Se o Sr. Presidente autorizasse que agora o Engenheiro Nelson Melim clarificasse as questões sobre a Madeira, muito eu bem, também passaria a palavra. O Sr. Engenheiro Nelson Melim, Diretor de Delegação da Madeira, faz favor de intervir. E muito rapidamente, muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. A questão era sobre a questão do Ela-Link. E do Porto Santo. E do Porto Santo também. Indo primeiro o Ela-Link. De facto, o Ela-Link está a fazer o seu caminho. A Amacom, detentora desse cabo, tem um cabo em funcionamento, com preços orientados aos custos que o mesmo tem e está no mercado, por assim dizer. Obviamente tem um problema associado à falta de securização autónoma e que implica que tenham que existir, digamos, por parte de uma empresa, um segundo contrato com outro prestador para garantir essa securização das suas comunicações que são feitas não apenas pelo cabo Ela-Link, mas também com uma saída por outro cabo para garantir a securização, mas neste momento é um cabo que está no mercado e, como digo, com preços orientados aos custos. Sobre a questão do Porto Santo, de facto, e como o Sr. Presidente da Anacom disse, nós temos, digamos, a garantia de que no projeto há uma branching unit, ou seja, uma derivação, para um português mais simples, há uma derivação na zona, digamos, do Porto Santo e que permite uma ligação direta ao Porto Santo. Ou seja, a garantia de que na altura da construção do novo anel teremos uma branching unit, uma ligação ao Porto Santo, que continua para amarrar numa determinada zona da Madeira. Esse é o cabo que vem do continente, saindo de uma outra zona, digamos, esta zona que vem do continente supostamente para entrar em Machico, provavelmente em Machico, e saindo da zona da Praia Formosa para ir para os Açores, como já foi descrito anteriormente, para garantir para já esta separação das CLS, destas Cable Landing Systems, que é muito importante, e tocando só um ponto da importância estratégica de toda esta plataforma, nós não nos podemos esquecer, eu estou aqui com uma imagem das placas tectónicas do mundo, nós temos uma região que abarca 3 placas tectónicas e que tem uma importância extrema em tudo o que seja detecção de tsunamis, detecção sísmica, tudo o que está por trás do que há componente smart para nós enquanto região Madeira, região Açores, Portugal no seu todo, Europa e mundo também. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Não sei se o Presidente da Anacom tem uma questão para concluir mesmo. Se ainda puder responder às duas questões iniciais do Sr. Deputado Rui Afonso, muito telegraficamente. Quanto aos prazos, este cenário que temos de prazo, quer da IP Telecom, quer de manutenção da Altice, permite-nos ter confiança de que temos a tal margem de 2 anos para, enfim, algum atraso que haja da parte dos fornecedores e do desenvolvimento dos cabos submarinos. Temos de ter consciência, isso também tem a ver com a sua questão, que tem a ver com os preços. De facto, tem havido ao longo dos últimos anos, um acréscimo dos preços do fornecimento de cabos submarinos em todo o mundo, porque há uma grande procura e tem havido um grande desenvolvimento de cabos submarinos e essa é uma das preocupações que temos, é que de facto os fornecedores garantam estes prazos de execução. A perspectiva que tinha sido feita pelo Grupo de Trabalho em 2019 tinha sido com os dados à altura. O orçamento que temos agora já foi feito com essa variável, mas também com consulta junto dos fornecedores, que entretanto a IP Telecom fez, e com a especificação técnica que já vimos, por exemplo, o facto de ter 2 pontos de amarração no continente, nos Açores e na Madeira, necessariamente tem um impacto também em termos orçamentais. Aquilo que nós achamos é que é um dinheiro muito bem emprego para o futuro do país. Dos Açores, da Madeira e do conjunto do país, não temos dúvidas nenhumas em o afirmar. Muito obrigado, Sr. Dr. João Cadete Matos.
Temos agora, portanto, concluída está a primeira ronda, temos uma segunda ronda de perguntas. Penso que conhecem quais são as regras desta grelha de intervenções. Haverá aqui um conjunto de intervenções seguidas de todos os partidos parlamentares que queiram intervir e depois haverá uma resposta conjunta a todas as questões colocadas. Cabe ao PSD a primeira ronda de questões. Até 3 minutos, Sr. Deputado Paulo Muniz, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Procurarei ser muito concreto e direto. Sr. Presidente, eu perguntei-lhe objetivamente quando é que tinha sido a última reunião com a Altice para abordar o tema do anel CAM, reunião presencial, para abordar o tema do anel CAM e do anel Interilhas, e o Sr. Presidente respondeu com a carta que constitui anexo de 2019 ao Grupo de Trabalho. Portanto, eu reitero a minha pergunta porque acho extraordinariamente importante ter a avaliação última, até porque se passaram 2 anos e tal, da situação concreta por voz do operador dos cabos. Segunda questão que gostaria de ressalvar, que é uma preocupação, de facto, o senhor considerou e confirmou aquilo que é o nosso receio, que é nada garante que o novo sistema permita que os açorianos tenham acesso a uma oferta igual ao restante do país. Isto é gravíssimo porque, de facto, estamos perante um risco óbvio, e se não encontrarmos uma outra solução, seja ela qual for, de que o abaixamento que, aliás, falou que tem ocorrido, ele próprio, como reconhece, e é verdade, não fez com que os açorianos tivessem acesso à mesma oferta de telecomunicações que tem o país e, portanto, desse ponto de vista, não temos qualquer benefício, o que é gravíssimo. Finalmente, na matéria da topologia, eu recordo que aquilo que diz estar no grupo de trabalho, é verdade, ter uma ligação alternativa. Recordo também, só a título de curiosidade, que Santa Maria é a única ilha que não é de origem vulcânica e poderia, por exemplo, ser o segundo ponto de amarração e não aquele que consideraram. Portanto, carece essa vossa afirmação perentória de uma análise que nos parece que ainda pode e deve ser aprofundada. Aliás, eu próprio defendi e defendo que, para além de São Miguel, o novo anel CAM deveria incluir e englobar a Ilha Terceira e Santa Maria, por razão das atividades espaciais e da nave, e desta forma termos um benefício global para o arquipélago. Não colhe esta questão que diz de ter um segundo ponto e ter que ser aquele, podia ser outro, podia ser noutra qualquer ilha, desde que se garanta, naturalmente, a redundância geográfica por razões de securização. E, portanto, a argumentação quase única que expôs, naturalmente carece deste aprofundamento em que o exemplo que lhe dou da Ilha de Santa Maria e de este, como podia ter dado outra qualquer ilha, é objetivo e concreto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Muniz. Cabe agora ao Partido Socialista os 3 minutos. Sr. Deputado Carlos Pereira, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para precisar algumas coisas. A primeira delas, para precisar que um par de fibras ópticas é diferente de 6 pares. E, portanto, que isso fique muito claro. E, portanto, toda a criação de um fator permanente de controvérsia sobre um investimento tão estruturante para as regiões autónomas, em que o Sr. Deputado se posiciona sempre numa posição de permanente controvérsia, de facto não ajuda a que esta... Não é esclarecimento. Ó, Sr. Deputado, seja o Sr. Presidente da ANACOM, seja o Sr. Secretário de Estado, seja o Sr. Presidente da IP, qualquer que seja a resposta que forneça ao Sr. Deputado, há sempre qualquer problema que o Sr. Deputado há de inventar, já percebemos isso. Aliás, eu ouvi com estupefacção que para si uma reunião presidencial é mais forte do que uma carta assinada pela administração da ANACOM, da Altice, a dizer que tem garantias de manutenção. E, portanto, mas o Sr. Presidente da ANACOM acabou de dizer que a carta foi recebida há um mês, Sr. Deputado, há um mês. O Sr. Deputado ainda acha que não é bom, não chega, não dá. Enfim, isto confirma aquilo que disse. É, de facto, um permanente fator de obstáculo a este projeto e é pena que assim seja. Não, eu não gosto nem deixo de gostar. Eu acho que nós que estamos nas regiões autónomas estamos, obviamente, comprometidos com um melhor projeto para as regiões autónomas, devemos ir à procura das melhores soluções sempre, mas a determinada altura temos de nos posicionar como estando a par do projeto, comprometendo-nos com o projeto, introduzindo opções para o projeto, e eu devo dizer que aquelas que eu conheço do Sr. Deputado não são assim tão favoráveis como isso. Volto à questão dos pares de fibras ópticas, que o Sr. Deputado não gosta que se fale, porque, apesar de ter escrito, já não gosta disso. Mas pronto, isso é uma outra questão. Outra pergunta relacionada com a Madeira, outra vez. O Sr. Engenheiro disse que, relativamente ao Ela Link, os preços estavam orientados aos custos.
Eu gostaria que especificasse isso um bocadinho mais, me parece importante. E há uma outra pergunta relacionada com isto e também sobre o ELA Link, na sequência daquilo que disse. Disse que, obviamente, o ELA Link precisava de uma contratualização com outra possibilidade, porque era um cabo único, etc. E, portanto, a questão é, esta foi uma má opção do Governo, ter antecipado o investimento de um cabo desta natureza, ou não? Uma outra pergunta que não respondeu foi se este tema foi introduzido ou não no grupo de trabalho que esteve reunido durante alguns meses, ou largos meses, ou até anos, para discutir esta questão. Ou seja, se em alguma circunstância as autoridades regionais incluíram a questão do ELA Link na discussão sobre o anel CAM, porque me parece importante, até para aquilo que o Sr. Engenheiro disse, que é bom, há aqui uma contratualização, que importa saber que custos é que tem e se esses custos não, de alguma forma, influencia este custo final para o consumidor. Uma última pergunta tem a ver com uma coisa muito importante para os madeirenses, mas também já agora para os açorianos, que é se estes investimentos garantem uma coisa relevante, que é o não aumento dos custos decorrente do investimento. Ou seja, que os custos para os madeirenses e os açorianos se mantêm na média daquilo que são os custos nacionais, que é algo muito relevante. É uma luta que temos há muito tempo. É evidente que há aqui responsabilidades que têm a ver, eu termino já, Sr. Presidente, responsabilidades que têm a ver com a forma como alguns operadores também adquirem a sua capacidade para poderem fornecer a retalho os seus produtos. Sabemos que às vezes adquirem menos do que precisam e, portanto, há uma divergência entre aquilo que é o mercado grossista e o retalhista. Compram menos e depois, quando querem colocar serviços no mercado, não têm tanta capacidade, mas a questão é se isto pode ajudar a melhorar, de facto, a qualidade e a diminuir o preço, que é uma coisa essencial. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Deputado Carlos Pereira. Concluída que está a segunda ronda, portanto, temos agora aqui uma resposta conjunta, até 6 minutos, com alguma tolerância. Teremos ainda uma terceira ronda, pedir aos seus deputados para, se pretenderem intervir, para dar indicação. Muito bem, tenho já uma indicação, portanto haverá uma terceira ronda. Para já então, até 6 minutos, Sr. Presidente, faz favor. Muitíssimo obrigado também pelas questões. Procurando também complementar as respostas que já foram dadas, a empresa Altice Portugal confirmou-nos por escrito este mês que se mantinha válido e como havia alguma informação que tinha sido apenas enviada à ANACOM para partilha pelo Grupo de Trabalho, que nesta audição eu podia transmitir aos senhores deputados que essa informação se mantinha absolutamente válida, isto é, aquilo que foi transmitido em 2019 e em 2021 pela empresa Altice. Enfim, também o assunto, para esclarecimento do Sr. Deputado Paulo Muniz, foi já abordado nas reuniões bilaterais que tenho tido desde que entrou em funcionamento a atual Presidente Executiva da Altice, que foi há pouco tempo, portanto, em que essa reunião já teve lugar e em que este assunto também fez parte da agenda. Portanto, é um assunto que, enfim, para nós é muito importante e estou absolutamente convencido para os senhores deputados e para todos os cidadãos dos Açores, Madeira e continente, que é esta garantia que temos da empresa que presta esse serviço, que não vai deixar de o prestar. Como eu, aliás, referi, seria incompreensível que o fizesse, porque o seu negócio se baseia também nesses cabos de fibra óptica que atualmente tem em funcionamento. Relativamente às questões que coloca quanto aos preços, é conhecido e das últimas vezes que estive aqui nas audições da Comissão de Economia, não me tenho cansado de apelar para a relevância de termos concorrência efetiva nos preços em Portugal. Nós, no final de 2021, tínhamos os preços das comunicações em Portugal 19,3% acima dos preços da média europeia. Os preços em Portugal cresceram 7,7% na última década, enquanto que na União Europeia se reduziu 10%. E, portanto, este é um problema que é absolutamente relevante para todo o país e que, obviamente, só tem uma solução, que é através do aumento da concorrência, e também é isso que a ANACOM tem feito, como é bem conhecido, enfim, e também é fundamental que aconteça nos Açores e na Madeira, e esta solução do novo anel de cabos submarinos, do nosso ponto de vista, vai também contribuir para esse objetivo. A ANACOM, que também é a Autoridade Espacial Portuguesa, tem considerado muito importante todo o investimento que Portugal possa fazer nesse domínio, nomeadamente aquilo que está projetado de ser feito na ilha de Santa Maria. E para esse efeito não temos dúvidas nenhumas em considerar que o futuro anel interilhas, que ligará Santa Maria a São Miguel,
deverá ter as características que permita potenciar esse investimento que se quer fazer na área espacial na ilha de Santa Maria. E, portanto, no mínimo, eu diria que também com os pares de fibra que sejam adequados para o desenvolvimento desse projeto. É claro que, do ponto de vista de custo, poderia ser questionado se a amarração do cabo que vem da Madeira se deveria de ser feito, em primeiro lugar, em Santa Maria, que surge primeiro no trajeto, ou em São Miguel. Enfim, seria um aspecto que podia ser objeto de debate. Eventualmente, iria aumentar a controvérsia que temos visto sobre este assunto. Mas há que não esquecer que a ilha de São Miguel tem a importância estratégica como capital dos Açores, como centro de desenvolvimento económico dos Açores, mas todos os Açores, no seu conjunto, as 9 ilhas, vão, repito, beneficiar enormemente deste desenvolvimento, deste anel, com a amarração na Ilha Terceira e com um cabo que continua, sublinho os cálculos aqui dos especialistas, 2 milissegundos, que é algo que é absolutamente negligenciável do ponto de vista da qualidade de serviço, e é por isso que, com esta segurança, eu digo aquilo que aqui digo do ponto de vista da segurança quanto à qualidade do serviço e, sobretudo, da redundância, porque haverá as 2 ligações entre a Ilha Terceira e a ilha de São Miguel. Relativamente às questões do Sr. Deputado Carlos Pereira quanto ao Ela Link. O Ela Link, como sabemos, é um investimento estrutural em que Portugal viu com todo o interesse, o governo português, a União Europeia, que liga o continente europeu à América do Sul, com ligações diversas, as Canárias, em Cabo Verde, pela qual entendemos, a ANACOM entendeu desde o início, profundamente legítimo, o interesse que o Governo Regional da Madeira demonstrou e revelou muito cedo em ter uma derivação do Ela Link a ligar à Ilha da Madeira. Esse tema foi apresentado no grupo de trabalho, foi debatido no grupo de trabalho, foi considerado como parte de toda a solução global, do ponto de vista em que, se nós perspectivarmos o futuro, e se tivermos aqui esta perspectiva, de facto, do que o país tem a ganhar com estas ligações transcontinentais, quanto maior for a capacidade e também formos capazes de colocar a Madeira e os Açores no centro do mundo das comunicações, mais tem o país todo a ganhar. E, portanto, agora o que é necessário é que o Ela Link faça parte da solução global de redundância, de capacidade de comunicações. Falta saber, nesta estratégia de desenvolvimento dos data centers, que estão em desenvolvimento no país, que eles aconteçam como estão a acontecer no continente, mas também que aconteçam na Madeira e nos Açores e que possam ser um polo de transmissão de dados entre o continente norte-americano, o continente europeu, a África e o continente sul-americano. Portanto, tudo isto faz parte de uma estratégia global em que o nosso país, eu penso que, enfim, vão mais tarde do que nunca, mas cada vez mais considera que os Açores e a Madeira são estratégicos para o desenvolvimento económico, para a transição digital do país. E, portanto, o que é necessário agora é completar o anel e introduzir o Ela Link como parte da redundância e da capacitação das comunicações transcontinentais. Amanhã, se os Açores tiverem um data center ou se a Madeira tiverem um data center, e sabemos que existe essa ambição dos governos regionais, se estiverem ligados ao continente norte-americano, aos Estados Unidos, e atenção, o contexto mundial, nomeadamente da Guerra da Europa, veio revelar a importância estratégica da conectividade entre a Europa e os Estados Unidos da América, enfim, tudo isto revela o potencial e o interesse que há para ligar a África e a América do Sul destas ligações de cabos submarinos. E, portanto, estamos a falar de investimentos estratégicos em que eu torno a apelar, como Presidente da Autoridade Nacional de Comunicações, eu nunca me canso de sublinhar o nacional, que todo o país, todos os grupos parlamentares, a Madeira, os cidadãos da Madeira, as empresas da Madeira, os cidadãos e as empresas dos Açores e do continente, temos que estar absolutamente unidos neste objetivo central do nosso país. E por isso é que, enfim, sublinho e falo com este entusiasmo e com esta convicção, que não é a primeira vez que me ouvi falar assim aqui na Comissão de Economia, como tenho ouvido na Madeira ou nos Açores, em qualquer ponto do continente. Garantir a continuidade do território nacional é, de facto, estratégico, como os senhores deputados já vários fizeram essa pergunta. Muito obrigado, Sr. Presidente da ANACOM. Concluída que está a segunda ronda, temos uma última ronda, uma terceira ronda.
e, portanto, em que todos os senhores deputados ou senhoras deputadas queiram intervir podem fazê-lo. Tem registro de inscrição de 3 senhores deputados. Sr. Deputada Patrícia Dantas, Sr. Deputado Carlos Pereira, Sr. Deputado Paulo Muniz. Não registro mais nenhuma intervenção, portanto, assim será. Senhora Deputada Patrícia Dantas tem 2 minutos para colocar as questões. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os presentes, incluindo o Sr. Presidente da ANACOM. Indo de imediato às questões específicas deste anel CAM na parte associada à região autónoma da Madeira, questiono, como regulador do setor das comunicações, de que forma é que a ANACOM está a acompanhar a implementação deste projeto CAM pelo Governo da República. Se tem ou não conhecimento do caderno de encargos que está em causa e que está envolvido no concurso público, na consulta prévia, que agora está na fase de execução. E se garante que na execução deste projeto, que a execução deste projeto será feita em conformidade com o relatório do Grupo de Trabalho da ANACOM de 2018, a pedido do Governo da República e com exatamente as conclusões que foram consensuais entre as partes. Se garante também, igualmente, que a região autónoma da Madeira será ressarcida do investimento feito à extensão à Madeira do cabo Ela Link, que liga o Brasil a Portugal, como referi, e que, como é do seu conhecimento, faz parte do anel CAM. Isto é, se a região, os cofres regionais serão ressarcidos dos 15 milhões de euros de investimento, no fundo, uma componente, e que essa componente, esses 15 milhões de euros, são componente CAPEX do projeto. Por fim, também questionar-se com o atraso significativo na implementação deste projeto, se não acha que, e como regulador, sabendo que existe também este cabo Ela Link em funcionamento desde 2021, se não considera que o Estado deve proporcionar, dentro das suas competências, a utilização desta infraestrutura entre a Madeira e o continente, até que o novo anel CAM esteja completamente operacional. Isto até porque sabemos que, apesar dessa garantia da Altice, o cabo atual dessa entidade privada está obsoleto. Muito obrigado. Muito obrigado, Deputada Patrícia Dantas. Sr. Deputado Carlos Pereira, faz favor. 2 minutos. Muito obrigado. São 2 clarificações também simples relativamente às questões da Madeira. Uma tem a ver novamente com a questão do Ela Link. O investimento parece-me de facto relevante. A questão, para mim, mais crítica, e para o Grupo Parlamentar do PS, e julgo que para os madeirenses no geral mais crítica, é de alguma forma perceber se ele está convenientemente integrado naquilo que é um investimento também significativo do anel CAM e se, enfim, se há de facto, do ponto de vista das entidades regionais, uma estratégia objetiva para a questão deste investimento, porque os cabos submarinos, como o Sr. Presidente disse, são de facto uma infraestrutura estruturante, digamos assim, podem ser responsáveis por uma diversificação da economia regional, por exemplo, mas elas não são um fim em si mesmo, ou seja, um Ela Link ou um Ela qualquer coisa só faz sentido se houver por trás, ou se houver por cima, por baixo, onde quiserem, uma estratégia que possa, de alguma forma, acrescentar valor à região. E o Sr. Presidente referiu questões fundamentais, que, de alguma forma, levam-me a fazer uma outra pergunta, que é, não só se as autoridades regionais pensaram nesta estratégia, e se isso foi debatido, o Sr. Presidente disse que foi debatido no Grupo de Trabalho, mas do ponto de vista desta estratégia de diversificação da economia, se isso estava a ser contemplado, mas também, já agora, se o próprio Governo da República, também é preciso dizer isto, se no quadro daquilo que é o processo de concessão da exploração dos cabos, se isso também estava presente. Porquê? Porque, porventura, o que é mais relevante é serem as regiões autónomas a terem essa gestão, digamos assim, dos cabos submarinos, para poderem elas, em cima daqueles cabos submarinos, entre aspas, poderem colocar política pública de atração de investimento e de poder apoiar a diversificação da economia, seja com data centers, seja com o que for relevante. Portanto, isto é, de facto, 2 questões que me parecem muito importantes. Por um lado, a questão relacionada com integrar este investimento que o Governo da República supostamente apoiará, segundo os dados que eu tenho, integrar no anel CAM, não apenas para que hajam ligações entre o continente e a Madeira, mas porque estas ligações tenham um valor e que acrescentem valor à economia e que o Estado faça o seu papel, que é garantir que as regiões também podem ter essas concessões e explorá-las como entenderem, no sentido da sua própria política pública e de desenvolvimento da região. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Pereira. Sr. Paulo Muniz, para uma última intervenção nesta audição. Faz favor, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria abordar duas questões importantes. Parece-me, ficou claro, e peço ao Sr. Presidente da ANACOM que nos esclareça, que não tem qualquer contacto naquilo que é a construção do futuro contrato de concessão entre o Governo da República e a IP Telecom para o novo sistema CAM. Confirme-nos, porque foi a primeira das primeiras perguntas que lhe coloquei, se está envolvida a ANACOM, de alguma forma, naquilo que é o desenho do contrato de concessão com o Governo português e a IP Telecom para o novo sistema. Isso é fundamental para nós. E se assim é, se está envolvido, como é que pensa, volta à questão de fundo, poder encontrar uma solução para responder ao preço final do consumidor, acabando com a marginalização que se verifica em termos do acesso às telecomunicações. Um segundo aspecto fundamental é o grupo de trabalho para o Anel Interilhas. Portanto, o Sr. Presidente confirmou-nos hoje aqui, mais uma vez, que só tem feito esses alertas, mas, se percebidos os seus esclarecimentos, nunca recebeu, por parte do Governo da República, uma solicitação para um grupo de trabalho, para uma proposta concreta, para uma solução para a substituição do Anel Interilhas, que acaba o período de vida útil este ano, 2023. E, neste sentido, aproveito, Sr. Presidente, para comunicar que o grupo parlamentar do PSD vai dar entrada de um requerimento para que possamos ouvir os operadores, neste caso o operador responsável pelo Anel Interilhas dos Açores, a Altice, sobre as condições de tráfego e a caracterização completa do estado daquela infraestrutura essencial e para que nos possa esclarecer, indo de encontro à preocupação que o Sr. Presidente da ANACOM voltou a reforçar e, portanto, parece-nos essencial ouvir o operador que melhor conhece a realidade do Anel Interilhas, que urge substituir e resolver. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Paulo Muniz. Última intervenção nesta audição e, portanto, agora cabe a última também, a conjunto de respostas, o que entender responder. O Dr. João Cadete Matos, Presidente da ANACOM, portanto, as questões foram colocadas, está do seu lado agora a resposta, faz favor. Muito obrigado. Sobre o tema do investimento no cabo L-Link, portanto, ligando o Brasil, Portugal continental, com esta ligação à Ilha da Madeira. Este assunto, enfim, faz parte das conclusões e está devidamente identificado no relatório do Grupo de Trabalho, a que presidi em 2019, e é absolutamente verdade que o Governo Regional da Madeira e as autoridades da Madeira consideraram urgente, e o Grupo de Trabalho entendeu essa urgência, uma decisão sobre se o cabo da L-Link ia ter esta amarração ou não na Madeira. O Grupo de Trabalho compreendeu essa urgência, porque a verdade é que estávamos em 2019, esse investimento estava a ter lugar e, portanto, se não tem havido essa decisão, hoje existiria o cabo L-Link e ele não teria essa amarração na Madeira. Isso faria diferença ou não faria? O Grupo de Trabalho, na altura, o que entendeu, e o que hoje também estou em condições de confirmar, é que é bom para o país que exista essa amarração. E é bom para o país porque significa não só uma maior redundância, como um maior potencial, e essa foi, penso eu, a questão do Sr. Deputado, para que na Madeira se invista de forma mais decisiva na potenciação desta mais-valia, que é ter uma ligação ao continente e, portanto, à União Europeia através do L-Link, ao Brasil através do L-Link. Aliás, como também, se virmos bem as coisas, a Espanha, o governo espanhol decidiu fazer em relação às Canárias, ou como Cabo Verde também decidiu fazer. Porquê? Porque estamos a falar de uma potenciação da utilização destas regiões como plataformas transcontinentais. Para quê? Precisamente para atrair investimentos. E, portanto, é necessário, penso que esse é o grande desafio que está colocado neste momento à região autónoma da Madeira e a Portugal no seu conjunto, porque estes dois arquipélagos são uma mais-valia, uma riqueza enorme do país. E, portanto,
temos que ser capazes agora, mais do que discutir, e de facto isso foi discutido no grupo de trabalho, se o L-Link era mais uma vantagem. A verdade é que na altura não havia decisão sobre o anel. Aliás, como vimos, a decisão só se concretizou agora e, portanto, não podia ficar à espera. Portanto, isto só para dizer que o L-Link está ligado à Madeira, do nosso ponto de vista é um ativo adicional e agora há que potenciar a sua utilização em complemento com o novo anel CAM. Relativamente à questão do relacionamento da Anacom com a IP Telecom, é importante, ou com a empresa Altice. Enfim, é uma empresa pública e é uma empresa privada, mas são duas empresas do setor das telecomunicações. A Anacom é a autoridade reguladora, portanto, nós não fazemos investimentos, nem nos substituímos às empresas na condução dos seus cadernos de encargos e no desenvolvimento da sua atividade. Seja Altice, chame-se Altice, chame-se Vodafone, chame-se nós, chame-se IP Telecom. E, portanto, é essa responsabilidade, e por isso e bem, aqui os grupos parlamentares decidiram ter aqui uma audição com a IP Telecom e fará todo sentido que tenham as audições que o Sr. Deputado já sugeriu em relação a qualquer empresa do setor. O papel da Anacom é como autoridade reguladora e, desse ponto de vista, neste processo, nomeadamente com a IP Telecom, tem tido, ao longo dos últimos anos, várias reuniões de trabalho sobre aquilo que foram as recomendações do grupo de trabalho. Mas quem tem que responder pelo projeto e pelo investimento é, obviamente, a IP Telecom. Portanto, a Anacom é a autoridade reguladora. Isso que fique muito claro e convém que tenhamos, mesmo quando estamos a falar de uma empresa pública, como é as Infraestruturas de Portugal, essa é a relação. Sendo que as questões que temos formulado, como foi, por exemplo, a questão que aqui já foi esclarecida, de estar contemplado no projeto a ligação a Porto Santo, foi uma questão que a Anacom formulou, como tem formulado outras questões relativamente às características do projeto que nos foi sendo apresentado pela IP Telecom. Relativamente ao grupo de trabalho Interias, foi uma recomendação do Grupo de Trabalho em 2019, que está plasmado na recomendação, penso que é a recomendação 12. Aliás, enfim, eu não sei se todos os senhores deputados têm conhecimento desse relatório, mas é importante que ele também seja partilhado por todos, enfim, embora haja informação que na altura foi identificada como informação reservada, mas nessa recomendação a Anacom identificou, e o Grupo de Trabalho identificou essa necessidade como muito relevante. Já sublinhei aqui numa audição anterior e já também tive a oportunidade de mencionar em várias reuniões com os membros do Governo, quer do Governo da República, quer com o Presidente do Governo Regional dos Açores. Ao longo do ano passado também foi um tema que abordei, quanto à urgência e importância de tratar deste assunto. É claro que a criação de um grupo de trabalho será uma decisão do Governo, eventualmente em colaboração com o Governo dos Açores. Aliás, eu queria identificar aqui os dois planos que nos parecem muito importantes para o futuro deste anel de cabos submarinos, que é a articulação entre as autoridades do Governo Central e dos Governos Regionais e, portanto, nos parece muito importante, e aliás isso foi também uma das recomendações do Grupo de Trabalho, enfim, necessariamente a fiscalização e o acompanhamento do Parlamento, e essa garantia eu também dou que a Anacom, como fez até agora, e portanto estamos a falar aqui com muito conhecimento de causa, irá manter, e também com a colaboração dos senhores diretores das delegações da Anacom nos Açores e da Madeira, um acompanhamento muito estrito e muito próximo do desenvolvimento deste projeto, porque nós temos inscrito na missão da Anacom garantir o desenvolvimento das comunicações em todo o território nacional. E, portanto, os Açores e a Madeira têm que ter essa garantia assegurada e, da nossa parte, tudo faremos na nossa esfera de competências para que isso aconteça. Aqui o senhor... o senhor deputado não, o senhor diretor, ainda não é deputado. Não, estava só a dizer. Diga. Que o senhor não sei se haverá alguma questão, quer algum esclarecimento. Então darei a palavra então ao senhor, ao doutor Engenheiro Nelson Melim, assim aqui é. Faz favor. Não, era especificamente uma pergunta da... Tem que ligar, por favor, senão não fica Era grave. especificamente uma pergunta da senhora deputada Patrícia sobre a questão do ressarcimento ou não dos 15 milhões de investimento do CAPEX. Digamos, é um projeto, digamos, algo que tem que ser, digamos, obviamente questionado à IP Telecom, mas que estava na altura do grupo de trabalho, como disse o nosso Presidente do Conselho de Administração,
fazia parte das recomendações do Grupo de Trabalho que isso fosse, digamos, envolvido em todo este projeto para bem do interesse nacional, como tínhamos sido referido. Se o atraso não deve proporcionar... Eu essa pergunta, Sr. Presidente, por favor, se me autoriza, essa pergunta é importante e pensamos que ela deve fazer parte de todos os cenários que temos sobre a mesa. Isto é, a questão que se coloca em relação ao L-Link, como já foi esclarecido pelo Sr. Diretor da Delegação da Madeira, é de facto o problema da securização, isto é, não estar inserido num anel. Porém, isso é perfeitamente possível ser, diria eu, negociado entre os proprietários da ligação L-Link com os proprietários do anel, que neste caso é a Altice Portugal. E haverá, aqui é o interesse do país que tem que prevalecer, enfim, o desejável é que as empresas que estão neste setor também contribuam para esse desidrato, que é o seguinte: ter-se-á que avaliar se a manutenção do atual anel, portanto estamos a falar da atual ligação entre a Madeira e o continente, que é propriedade da Altice, face à existência do L-Link, se daqui para o futuro se justifica, em termos de investimento e de manutenção, estar a investir nessa ligação. Aqui a nossa visão é muito clara. É o interesse do país que tem que prevalecer. Nós não podemos desperdiçar recursos, sejam públicos, sejam privados, numa redundância que pode não ser necessária. Portanto, tem que se avaliar se ela é necessária ou se há uma forma de otimizar o interesse das empresas, neste caso das empresas que são proprietárias, mas também do interesse público na qualidade do serviço. Portanto, é um assunto que faz sentido, do nosso ponto de vista, estar sobre a mesa e ser debatido com os donos dos dois cabos. Neste momento temos 2 cabos a ligar a Madeira ao continente. Muito obrigado. Concluída que está esta audição, o que resta também em nome da Comissão, agradecer ao Dr. João Cadete Matos, Presidente da ANACOM, a sua presença aqui nesta Comissão, à Dra. Hilda Matos, Diretora do Gabinete de Comunicação também, a sua presença, ao Comandante João Beleza Vaz, Diretor da Delegação dos Açores também, a sua presença nesta Comissão e esclarecimentos prestados, e ao Engenheiro José Nelson Melim, Diretor da Delegação da Madeira, também a sua presença e os esclarecimentos também que são sempre relevantes para melhor esclarecer esta Comissão. Mesmo antes de me despedir dos senhores, quero só lembrar aos seus deputados, daqui a mais 20 minutos, às 16h30, temos aqui uma audição da personalidade indigitada para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Autoridade da Concorrência e, portanto, temos agora 20 minutos para poder tomar um café e depois retomarmos a nossa Comissão. Muito obrigado e muito obrigado e bom uma boa trabalho. tarde a todos. Obrigado.